Olá, Ariane, tudo bem? Pois é, demorei um pouquinho para entrar, tava acabando a minha conversação de espanhol, daí terminou tem uns 15 minutos, foi só o tempo de preparar aqui a mesa, o café, a água também, né? Então tem café, tem água, tá uma bagunça aqui. Buenas noches. Pois é, eu tava essas 2 horas só no espanhol. Agora tem que mudar a chavinha pro português. Boa noite para vocês aí, o Carlos Eduardo também. Vamos aguardar um pouquinho, né? Porque o pessoal tá chegando aí, né? Aos poucos. Hoje a gente tem um teminha para falar que é a logística reversa, que é um tema bem interessante. Não, não vou arriscar em espanhol não, porque senão eu vou arriscar e vou provavelmente falar muita coisa errada. Se em português já periga falar errado, imagina em espanhol. Então não dá para arriscar. Bom, e hoje está um frio aqui, né? Fez frio o dia todo, ah, mas eu acho que de manhã estava bem mais frio, né? Agora à tarde esfriou também, agora até que aqui não tá tanto assim. Bem, então acho que a gente começa já e à medida que o pessoal chegar aí, né, a gente qualquer dúvida eu passo. Não sei se a live de hoje vai ter 1 hora, né? O tema é, não sei se a gente vai precisar de 1 hora para falar do tema, mas a logística reversa é um assunto uh, de alguma forma novo, né? Um assunto de pouco tempo que se fala. Então, quando a gente lembra da área de administração, a administração trabalha o marketing, né? Então, trabalha a parte do produto em si, o preço do produto, a promoção, que é a forma de... É o que a gente mais conhece de marketing, né? Que é promoção, propaganda, publicidade, outdoor e todos os tipos de propaganda. Então a gente entende o marketing, muitas pessoas, né, entendem o marketing como propaganda, mas o marketing é caracterizado pelos chamados 4Ps. Então tu tem a promoção, na qual está a propaganda, tu tem o produto em si, com as características dele, tu tem o preço e tu tem o outro que é o P de praça, que a gente pode chamar também de distribuição. Então, dentro dessa distribuição, há uma coisa que se chama logística, né? E a logística reversa é o contrário, seria o contrário dessa distribuição. Então, a logística, a logística tradicional é o que faz com que a gente tenha os diversos produtos à nossa disposição, né? Porque as empresas, elas produzem, mas elas têm que fazer esse produto chegar até nós. Como que ela faz? Por meio da distribuição, né? A logística, que é utilizada para escoar a produção, né? Então, basicamente, a gente pode fazer um traçado, né? Que seria, tu tem a matéria-prima e o produtor. Essa matéria-prima vai, por exemplo, para uma indústria que vai manufaturar, né, vai industrializar aquela matéria-prima, vai virar produto acabado. Então, dessa indústria, o produto vai, por exemplo, até um atacadista. Desse atacadista vai ao varejista, por exemplo, supermercado, farmácia ou qualquer outro estabelecimento que está próximo de nós, consumidores. E aí, no varejista é que nós vamos comprar os nossos produtos, né? Então, a logística, ela trabalha todo esse ciclo, que vai da matéria-prima, à industrialização,
até chegar nos pontos de venda e chegar até nós, consumidores. Olá, tudo bem, Andréia? Então, até chegar a nós, consumidores. Essa trajetória toda, né, da matéria-prima até o produto, toda essa distribuição é feita por meio de sistemas logísticos. Então, dando um exemplo claro, por exemplo, a gente poderia ter a matéria-prima, por exemplo, no estado de Minas Gerais. Então, lá tem a matéria-prima, ou alumínio, minério, ou um recurso florestal, né, está em Minas Gerais. Aí o produtor, né, quem é dono dessa matéria-prima, vende para, por exemplo, uma indústria em São Paulo. Essa indústria em São Paulo vai fazer a industrialização desse produto, né? Então o produto está pronto. Só que esse produto, não adianta ele estar lá em São Paulo, ele precisa, por exemplo, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, ele precisa estar disponível para mim. Não adianta esse produto ser feito no estado de São Paulo e ele não está disponível para ser comprado em outros pontos do Brasil, por exemplo. Então, a logística que faz todo esse trabalho. Para quem está chegando aí depois, eu estou falando primeiro, explicando o que é a logística tradicional, para que a gente depois venha falar do que é a logística reversa, que é o contrário, né? Então, a logística tradicional, ela pressupõe a exploração da matéria-prima, depois tu vai industrializar o produto. Então, eu dei o exemplo aqui. Imagina que a matéria-prima é extraída ou obtida no estado de Minas Gerais. Aí a industrialização é feita, por exemplo, em São Paulo. Aí, de São Paulo, vamos imaginar que esse produto vá para um atacadista em Porto Alegre. Aí, lá em Porto Alegre, o atacadista é aquele que vende em grandes quantidades de produto. Em Porto Alegre, no atacadista, vai ser ramificado, né, toda essa distribuição e vai chegar às várias cidades do estado. Aí, por exemplo, vai chegar no interior do estado e a gente vai adquirir o produto aqui. Então, eu quero que vocês entendam que é tudo descentralizado. A logística faz esse trabalho muito bem, né? Faz com que diversos produtos cheguem até as nossas mãos. Hoje, com o comércio eletrônico, com a globalização os países comercializam entre si, né? Então, a gente compra, por exemplo, um computador, um notebook, fabricado na China, por exemplo, né? Ou Taiwan, ou Coreia do Sul. Só que as peças eles compram de outros locais. Tem que ser feita toda essa logística. A logística das peças para ser montado esse notebook, por exemplo. Só que a gente está no Brasil. A gente compra pelo site, por exemplo, e aí, por meio da logística, eles vão enviar para nós, por exemplo, esse notebook lá da Ásia e ele vai chegar no interior do Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, no interior de Minas. Então, todo esse trabalho de logística, ele é muito bem feito pelas empresas. E esse fato, o fato da gente ter essa logística muito bem feita, é que faz com que as pessoas no mundo inteiro possam comprar os seus produtos. Então, hoje, com o comércio eletrônico, com a situação que a gente tem hoje, né, por exemplo, da pandemia, em que a gente está tendo dificuldade de ir nas lojas físicas, por exemplo, o comércio virtual tem aumentado bastante, né? O comércio eletrônico permite que a gente possa, por meio de um cartão de crédito ou por meio do pagamento de boleto, a gente possa fazer a compra da nossa casa, fazer o pagamento e a empresa em qualquer lugar do mundo vai entregar para nós o produto. Então a logística ela faz esse trabalho muito bem e já é de algum tempo, né? Já de muito tempo para cá, esse trabalho da logística é feito pelas empresas. As empresas fazem isso muito bem. À medida que os países
comercializam entre si, produzem mais, e cada vez a gente precisa de mais produtos diferentes, né? Por causa da a tecnologia, né? Nos acaba fazendo comprar coisas que antigamente não se comprava. Então, por exemplo, a gente está falando aí de um notebook. Eu estou olhando aqui tá, o que tem na mesa, por isso que eu estou falando do notebook. Mas vamos imaginar assim, um notebook, um celular. Vocês querem café? Um notebook, um celular. São produtos relativamente novos, né? Coisa de 30 anos para cá. Antigamente não tinha. Então esses produtos eles passaram a fazer parte da nossa cesta de consumo, né? Do nosso leque de produtos que compramos. Além dos outros que usualmente já tínhamos nas nossas casas, como a televisão. Aí a televisão já vai ter um pouco mais de tempo, aí cerca de 50 anos. Tu vai ter o rádio, que aí vai ter mais tempo ainda, os eletrodomésticos no geral. Então, cada vez mais surgiram novos produtos para nós consumirmos. Qual que é o impacto disso com o meio ambiente, já que a gente está falando da Semana do Meio Ambiente, né? A questão é bem óbvia. A partir do momento que tu produz mais, comercializa mais entre os países, tu vai precisar de mais matéria-prima, né? Então, a pressão que é feita sobre os recursos naturais, sobre a extração desses recursos naturais, cada vez se torna maior. Porque para produzir essa gama de produtos novos, tecnológicos, que temos à nossa disposição, a gente precisa de mais e mais matéria-prima. Então, aonde vão buscar essas matérias-primas? Então, essa busca de matéria-prima para esses produtos que nós temos à nossa disposição é o que vai ocasionar os nossos problemas ambientais, né, que temos aí a mídia fala sempre, né, todo dia a respeito disso, mas a logística tradicional segue funcionando, segue escoando a produção, segue vendendo, fazendo com que as empresas vendam cada vez mais, né? Então é só vocês imaginarem a logística como uma ramificação, né? São ramificações que existem e que fazem com que um produto lá da origem ele possa ser ramificado em vários pontos de destino. Isso é muito bem feito, tá? Esse trabalho é muito bem feito, por isso que quando a gente está numa rodovia, por exemplo, a gente vê caminhões de todos quanto é tipo de produto, caminhão baú ou caminhão de outros tipos de produtos, né? Por exemplo, madeira, gado ou qualquer outro tipo, a gente vê direto, né? Porque o transporte de mercadorias, transporte também de matéria-prima, isso é muito bem feito. E isso acontece direto, né? É só a gente pensar, por que se tu vai hoje no supermercado, tu vai encontrar determinado produto lá alimentício, um pacote de arroz, por exemplo, ou de feijão. Aí na semana que vem tu volta e tá lá as prateleiras cheias novamente. É por quê? Porque as pessoas foram comprando, aquilo é reposto, mas ele tem que chegar no supermercado. Então esse trabalho é muito bem feito. Esse trabalho é muito bem feito. À medida que começa a faltar o estoque, os varejistas vão repondo esse estoque, né? E para isso precisa das transportadoras, precisam, né, dos atacadistas, precisam das indústrias que produzem e vão precisar da matéria-prima lá na frente. Então todo esse trabalho é feito pela logística. A logística ela faz parte, né, do ensino dos cursos de negócios, dos cursos de administração. A logística está dentro, né, do marketing, como a gente viu, faz parte do planejamento estratégico das empresas e por meio da logística todo esse grande trabalho das empresas oferecendo produtos para nós ocorre. Bom, então
a logística faz esse trabalho e aí a gente vem o tema dessa live, que é a logística reversa, né? Então o nome reverso é o contrário, né? Então logística reversa, logística ao contrário. Ora, se a gente tem na logística tradicional, temos a matéria-prima, a industrialização do produto, depois vai para o atacadista, varejista, nós vamos comprar e usar o produto, essa é a parte da logística tradicional. A logística inversa é o contrário, né? A logística reversa é o contrário, né? No espanhol fala logística inversa, né? A gente usa no português logística reversa, o contrário, né? Aonde que essa logística reversa nos impacta? Nos impacta nos vários produtos que a gente tem hoje, por exemplo, que são reciclados, né? Então, tu compra um livro, as folhas do livro utilizam papel reciclado, por exemplo. O que significa? Que em algum momento aquele livro, né, ele foi um livro com folhas de papel virgem, né? Depois esse livro ele foi destruído totalmente e utilizou-se a matéria-prima dele, as folhas de papel, para constituir um novo livro, correto? Então essa é a ideia, uma ideia também que está presente nas latinhas de alumínio, né? Então que o Brasil tem tanta coisa errada, né? Tanta coisa que a gente pode... Mais um café eu tenho que tomar, porque aqui no Rio Grande do Sul está muito frio e o café vai esfriar, tá? Bom, então o Brasil tem tanta coisa errada, ou tanta coisa que a gente pode questionar, mas o Brasil é um exemplo de país que recicla latas de alumínio, né? Então a reciclagem de alumínio chega quase a 100%, 96%, 97%, dependendo de quem faz a pesquisa, né? Tem variações, mas é sempre acima de 90%. Por que isso acontece? Por que a reciclagem de latinhas de alumínio funciona muito bem? Porque ela remunera de forma atrativa os catadores, né? Então os catadores eles vão recolher aquelas latinhas e aí o valor daquelas latinhas vai compensar todo o trabalho que eles vão ter. Além disso, tu vai ter a usina de reciclagem que vai receber essas latinhas, vai tem um processo lá que chama, é tipo fundila, né? Tem um nome técnico que eu não me recordo, mas o fato é que aquele alumínio, né, ele vai servir de matéria-prima para novas latinhas de alumínio. Mas tem toda uma componente econômica, é isso que eu preciso que vocês gravem, né? O catador ele tem a sua remuneração, que vale a pena para ele. A usina de reciclagem recebe as latinhas usadas e vão fazer todo esse trabalho, né, de retransformação, né, transformação daquele alumínio das latas usadas em novas latas. Então isso vai remunerá-los também. E a empresa de refrigerante, de bebidas, né, cerveja, que receber vai comprar essas latinhas novas a um preço que também vai ser atrativo para elas. Então toda essa cadeia funciona muito bem no Brasil, né, principalmente o catador. Então tu vai em festas, agora não dá para ir por causa da pandemia, né, mas tu vai nas festas, Rock in Rio, qualquer um local de grande aglomeração de pessoas, tu inevitavelmente tu vai ver pessoas ali, principalmente de olho nas latinhas de alumínio, porque aquilo tem um valor para elas, elas vão recolher e mandar para um centro de triagem. Então essa questão da reciclagem das latas de alumínio, o Brasil é o país, talvez o grande exemplo de como funciona muito bem essa logística reversa. Aí vem a característica da logística reversa, né? Logística reversa, contrário.
né? Por que que é o contrário? Porque quando a gente tem a logística tradicional, o alumínio vai ser extraído lá da jazida lá de alumínio, né? Onde ele é recolhido. Eu não tenho conhecimento técnico de como que é feita essa extração, mas ele é extraído, né? O alumínio virgem, digamos assim, ele vai ser utilizado na indústria, que vai transformar aquele alumínio em lâminas de alumínio e vai fazer as latinhas de alumínio, né? Essas latinhas de alumínio vão para a indústria, que vai encher com líquido, né? Seja a cerveja, seja o refrigerante, por exemplo, ou qualquer outro tipo de bebida que utiliza as latinhas de alumínio, e elas vão acompanhar aquele caminho que eu falei com vocês. Da indústria vai para o atacadista, que vai receber aqueles milhares e milhares de produtos, de latinhas de alumínio. Desse atacadista ele vai até o varejista e vai estar disponível para nós consumidores, seja no supermercado, seja na lancheria, seja num bar, seja em qualquer lugar, né? Ele vai estar disponível para nós. Aí essa é a logística tradicional, que a gente aprende nos cursos de administração, que é falado no marketing, que é falado nas aulas de planejamento estratégico, né? A logística reversa já é o contrário. É no momento que a gente acaba de usar a latinha de alumínio, consome, porque tu vai comprar a latinha de alumínio, o refrigerante ou a cerveja, mas inevitavelmente um dia tu vai consumir. Não vai? Tu vai consumir. E aí tu vai abrir aquela latinha, vai consumir o líquido, e o que tu vai fazer com a latinha que já foi utilizada? Tu vai jogar fora, né? Então a gente vai, geralmente, né? Tu vai colocar no lixo da tua casa, e um belo dia tu vai amarrar aquela sacola plástica e ir até o container, né, a caçamba de lixo que estiver próximo da tua casa, e vai despejá-lo lá, né? Então, para nós consumidores, a gente se livra do problema que é o lixo. Geralmente essa é a nossa ideia. A gente se livra do lixo. Muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer com aquele lixo. Vocês que estão aí, vocês quiserem até responder, vocês já pararam para pensar qual caminho segue aquele lixo que toda semana a gente bota fora? Já pararam para pensar o que vai ser dele? Aonde ele vai parar? Né? Então, no caso das latinhas de alumínio, como elas têm esse olhar, né, econômico dos catadores, os catadores estão sempre buscando essas latinhas de alumínio. Vai para o aterro ou vai para o rio, exatamente, né? Infelizmente, no caso do nosso país. Mas então as pessoas geralmente nós não nos preocupamos com isso, né? E aí a gente, no caso das latinhas de alumínio, elas são recolhidas pelo catador, e aí por isso que é a logística reversa, aí que vem esse nome, tá, gente? O catador ele vai recolher ela, é o ponto de destino, né? Ponto final do consumidor. O consumidor jogou fora a latinha de alumínio. Essa latinha vazia, usada, o catador vai pegar essa latinha, ele vai juntar com outras, e ele vai no centro de triagem, por exemplo, de reciclagem, e ele vai vender essa latinha. O centro de triagem tem interesse em comprar. Nesse momento, no momento que o catador pega a latinha de alumínio, esse momento começa a logística reversa. Tá ao contrário. Porque o catador pegou aquela embalagem que para a sociedade não teria mais nenhuma importância. Na verdade, essa seria a palavra. O catador pega aquela embalagem, que para muita gente é conhecida como lixo, né? O catador pega essa embalagem, leva até um centro de triagem, junta com outras, faz um fardo, pesa, a usina de triagem vai pagar
o catador de acordo com o valor, né, do quilo lá de alumínio das latinhas. O catador vai embora com o dinheiro e deixa as latinhas no centro de triagem. Então o catador é remunerado e ele vai ser estimulado a procurar mais latinhas de alumínio, para que ele possa juntar tudo e levar no centro de triagem. Então o papel do catador é esse papel. Vai na caçamba de lixo, ou roda a cidade, ou roda eventos que tiver com aglomeração de pessoas, recolhe esse material e vende para a usina de triagem. Aí a usina de triagem, né, claro que podem ter outros atravessadores, a usina de triagem vai juntar todo aquele material daquele catador, de outros catadores, outros materiais, garrafa PET, papel, papelão, plástico e outros mais que tenham valor, e essa usina de triagem vai direcionar esse produto, essa matéria-prima agora, né, que é o lixo, mas é matéria-prima, vai direcionar, por exemplo, para uma usina de reciclagem. Veja que tudo isso é logística reversa. Então vai chegar, por exemplo, na usina de reciclagem de alumínio. Então aquela empresa tecnicamente está preparada para recolher aqueles fardos de alumínio e vai fazer todo um processo que tem lá, depois viram barras de alumínio, né, lingotes, que é o nome, né, e isso depois vai originar novas latas de alumínio. Uma outra parte desse material da usina do centro de triagem vai, por exemplo, para uma usina de reciclagem de papel e papelão. Lá eles têm outra técnica, né, vão utilizar processos químicos e outras coisas mais, e aí vão fazer o quê? Vão fazer o papel, né, por exemplo, no livro, um livro feito de papel reciclado, por exemplo. Aquele centro de triagem vai pegar essa matéria-prima e uma outra matéria-prima pode ser o plástico. Então, diversos tipos de matéria-prima que antigamente eram lixo, agora vão abastecer as várias usinas de reciclagem, tá? Cada uma dentro da sua expertise. Então, essas usinas de reciclagem, no caso aí do alumínio, por exemplo, vão ser feitas as latas de alumínio que vão voltar para a indústria para serem envasadas, né, para colocar o líquido lá, seja a cerveja, o refrigerante ou outro, qualquer produto, e ele vai retornar na logística tradicional. Então a logística reversa faz esse processo contrário, algo que fica meio que invisível aos olhos da sociedade. Hoje tem aparecido mais, né? Tem reportagens, a gente vê as pessoas na rua, né? As pessoas já encaram isso como um trabalho que é importante e é sim para a sociedade, deveria ser mais valorizado, mais estimulado, mas todo esse processo de recolher esse material, que originalmente era conhecido como lixo, que depois vai para um centro de triagem, que depois vai para uma usina de reciclagem, seja de alumínio, papel, plástico, papelão, metal, qualquer tipo de usina, isso depois vai cair lá na indústria e vai voltar todo o ciclo até esse produto chegar até nós, tá bom? Então essa é a ideia da logística reversa. Então eu tenho alguns pontos aqui que eu coloquei, né? O Brasil, então, ele é campeão nessa parte de reciclagem de latas de alumínio, é um bom exemplo para o mundo até, né? É raro a gente poder pensar que o Brasil pode ser exemplo, né, de alguma coisa, mas nesse caso o Brasil é um bom exemplo. Reciclagem de garrafas PET também. Então a gente tem uma série de produtos que hoje são feitos a partir de garrafa PET, né? Por exemplo, temos vassouras PET, né? Vassouras feitas de garrafa PET. Então elas são o quê? Tu tem o cabo da vassoura, né? Feito de madeira, tu tem a base da vassoura e aquelas cerdas, né, da vassoura, tipo uma vassoura
Piaçava, né? Aquelas cerdas são feitas de PET, né? Plástico PET. Tem várias reportagens, se vocês quiserem ver no YouTube, mostrando como que é o processo de fabricação de vassouras com cerdas de garrafa PET. Então tem camisetas também, né? Se usam o material da garrafa PET, né? Como o André está falando aí, as camisetas. Tu tem pequenos objetos, né? Objetos diversos de artesanato, feito também com garrafa PET, né? Vinda do PET das garrafas. É uma infinidade de produtos que podem ser feitos, né? Cadeiras também, uma série de produtos e se vocês buscarem, né, por exemplo, no Google, vocês vão ver que tem coisas que estão muito ligadas a essa criatividade que as pessoas têm, né, que podem fazer desse produto. Então as garrafas PET, as latinhas de alumínio, deixaram de ser lixo e passaram a ser uma matéria-prima para essa indústria. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que esse lixo ele não vai parar no aterro sanitário ou no lixão. Ele vai ser reutilizado no processo produtivo. Por isso a gente usa a logística reversa, que é esse movimento contrário da matéria-prima, né? Ela volta para o ciclo produtivo. Então, muitas empresas hoje, a gente também tem reportagem mostrando, por exemplo, recolhimento de eletroeletrônicos. Então, computadores usados, celulares usados, tudo isso, tu pode ter tecnologia que desmonta esses equipamentos e reaproveita cada um. É o plástico, é o componente, é o elemento químico que tem ali, várias formas de tu recuperar esses materiais, né? Lembrando que alguns materiais podem contaminar de forma bem agressiva o solo quando eles são dispostos, né, de forma inadequada. Ele vai gerar uma série de problemas depois, né, desses metais pesados no solo e depois, consequentemente, pode haver um problema, né, do chamado chorume, que é aquele líquido preto que vai entranhar no solo e pode chegar nos lençóis freáticos contaminando a água. Então, a gente tem a importância da logística reversa é grande no momento em que tu consegue, o ser humano consegue ser mais inteligente com o uso dos recursos naturais. O que chamamos de lixo é matéria-prima para os catadores, é matéria-prima para as indústrias de reciclagem, né? Então é toda uma economia, né, que precisa ser fomentada. E aí passa dentro de um conceito, dentro da logística reversa, que é um conceito importante, que é o conceito da responsabilidade estendida do produto. Então gravem essa expressão, responsabilidade estendida do produto. Então o produto que eu tenho, né, a empresa ela é responsável não somente no momento que ela me vende esse produto, mas depois que o consumidor descarta esse produto. Então, por ser, por exemplo, um celular, né, que contém peças, metais aqui, isso tudo tem um grande potencial de contaminação do meio ambiente. Então, o que hoje a legislação pede e manda até para determinados tipos de produtos? Que a empresa que fabricou esses produtos tenha a chamada logística reversa, que consiga recolher esses produtos. Por isso que a gente vê em alguns pontos de venda locais para coleta de celulares usados, baterias usadas, pilhas usadas, né, remédios vencidos. Então, essa logística reversa, porque isso é logística reversa, né, quando tem aquela coleta de pilhas, baterias, celulares, remédios vencidos, tudo isso é logística reversa, porque ele sai do consumidor para a empresa. É um movimento contrário do que habitualmente acontece.
Então, a responsabilidade estendida do produto é quando as empresas de determinados setores, elas são obrigadas por lei a recolher os materiais que ela vende depois de certo tempo, né? Depois de certo tempo de uso. Então, essa responsabilidade estendida, ela veio para somar dentro desse aquecimento da chamada logística reversa. E aí, pessoal, uma coisa importante para a gente ter em mente é que os produtos que a gente consome, eles são de natureza diversa. E isso eu queria deixar bem claro para vocês. Imagine que na casa de vocês têm, né, eu imagino que vocês têm vários produtos, correto? Tu chega na sala, deve ter um sofá, deve ter uma televisão, deve ter uma mesa com cadeiras, né? Tu chega na cozinha, deve ter fogão, geladeira, outra mesa talvez, né? Aqui no Rio Grande do Sul provavelmente tem uma churrasqueira. Tu vai no quarto, né? Aqui a gente tem uma estante com livros, eu tenho um guarda-roupa, tenho uma cama, tenho uma mesa, eu tenho um notebook, eu tenho copos, tenho livros. Então são vários tipos de produtos, correto? Mas os produtos, eles têm vida útil diferente, e isso tem um impacto grande na hora da geração do lixo, né? Então, se tu vai comprar tu vai no supermercado e compra um pacote de arroz ou uma caixinha de leite ou de suco, por exemplo, aquelas da Tetra Pak, né? Essa caixinha de leite ou de suco, tu vai consumir ela em alguns dias, né? O que tu vai fazer? Tu vai consumir o leite ou o suco, ou vai fazer o arroz e aquela embalagem de plástico tu vai jogar fora. Então são produtos com embalagens descartáveis. Esses são chamados bens descartáveis, bens que vão ficar poucos dias ou poucas semanas na mão do consumidor e que rapidamente vão para o lixo, tá? E a gente tem outros tipos de bens que a gente espera que dure mais tempo. Por exemplo, eu falei o caso da geladeira, né, o fogão. Tu não compra uma geladeira e um fogão esperando que ele dure só semanas. Tu tá esperando que aquela geladeira, o fogão, o sofá, a televisão, o notebook, o celular, tu espera que dure alguns anos, não é verdade? Então esses bens, eles são conhecidos, são chamados de bens duráveis. Bens duráveis. Ao passo que aqueles bens que geralmente são alimentícios ou bens que rapidamente tu vai descartar, eles são os bens descartáveis. Por que é importante dizer isso? Porque se a gente for checar uma caçamba de lixo da nossa cidade, próxima da nossa casa, a gente vai ver que a maior parte do lixo que nós geramos são os bens descartáveis. São embalagens de produtos, é plástico, papel. Raramente tu vai encontrar um eletrodoméstico, né, que não deveria ser descartado no lixo normal, deveria ser entregue num centro de triagem, de reciclagem, né, porque por causa dos produtos, dos metais pesados que tem ali, que vão potencialmente gerar dano bem maior para o meio ambiente, né? Mas então no lixo, na caçamba de lixo, a maior parte dos bens que a gente vai encontrar ali são bens descartáveis. Então, embalagens de produtos, raramente tu vai encontrar alguma coisa diferente disso, porque os produtos têm vidas úteis diferentes. Alguns duram algumas horas nas nossas mãos, ou dias, ou talvez semanas, ou quem sabe até meses, enquanto que outros tu espera que vai durar anos e anos, né? Faça um raciocínio aí na casa de vocês. Quanto tempo tem a geladeira da casa de vocês? Quanto tempo? A minha, por exemplo, vai fazer 10 anos e está funcionando bem. Quer dizer, é um produto que eu não preciso descartar.
O fogão deve ter uns 6 anos. A mesa que tenho aqui, 9 anos. A televisão é mais recente, deve ter uns 3 ou 4 anos. Então, são produtos de uma durabilidade maior, o que fará com que ele seja menos propenso a ser descartado. Tá? 20 anos, Andréia? Nossa, bastante tempo, hein? Ela colocou aqui, há incentivo para as empresas a fazer essa logística reversa. Em alguns casos, há lei. Né? Então, desses produtos eletrônicos, existe a lei. A Elaine está falando aqui 17 anos, o Carlos 6 anos. Né? Então, são produtos duráveis. A gente não compra uma televisão esperando que ela dure um mês. A gente não compra uma geladeira esperando que ela dure um ano. Né? São produtos que a gente espera que dure mais tempo. Geralmente, esses produtos, eles contém uma carga, né, maior de metais e outros componentes que podem ser prejudiciais ao meio ambiente, e aí a legislação já prevê que as empresas são responsáveis por recolher esse produto. Então, em alguns casos, essa empresa, se ela tiver internamente, dentro dela, né, da sua estrutura, se ela tiver um processo de logística reversa dentro da fábrica, o que ela vai fazer? Ela vai decompor a geladeira usada, por exemplo. Ela vai decompor, vai tirar todas as peças da geladeira e vai tentar aproveitar o máximo que ela puder na sua linha de produção. Né? Então ela recolhe a geladeira usada, a logística reversa, reaproveita a matéria-prima que ela puder ali e aí coloca de novo na linha de produção. Então eu passo para os meus alunos uma reportagem mostrando que a Philips tem feito isso, tem buscado aproveitar a maior parte de componentes que ela pode, né, dos televisores que ela recebe os televisores usados e ela tenta fazer esse trabalho. Precisa ter o quê? Precisa ter investimento da empresa em tecnologia, né? As pessoas têm que conhecer de material, têm que conhecer da área de química, né? Engenharia química e toda essa parte aí. Né? Então, tu tem que ter profissionais lá dentro que tenham esse conhecimento, né? Que receba, aí tu tem que estimular a cadeia reversa, né? A logística reversa. Todo esse movimento precisa ser construído para que tu tenha mais matéria-prima para as empresas, porque vai chegar um momento que vai ficar cada vez mais caro e mais difícil tu ter a matéria-prima virgem, a original, né? Então a gente vai ter que partir para a reciclagem e por outro lado tu evita um grande problema, que é a questão ambiental, né? Então são duas questões que a logística reversa ela tenta equacionar. Uma é evitar a poluição, evitar que essa geladeira caia no lixão, evitar que o notebook caia num aterro controlado, por exemplo, ou qualquer lugar que ele não deveria estar. A logística reversa tenta resolver esse problema. E, além disso, abastecer as empresas com essa matéria-prima que pode ser reciclada. Tá? Então, isso vai partir da responsabilidade estendida do produto. A legislação começa a exigir das empresas essa obrigação de recolher esses materiais usados para que ela dê uma destinação correta. Mas aí, gente, talvez algumas pessoas possam pensar assim, mas será que isso está acontecendo? Acontece em níveis diferentes, depende do lugar, depende do país, depende da consciência ambiental de quem está na direção das empresas, depende da legislação dos países, depende da fiscalização dos governos, se as empresas realmente estão fazendo a logística reversa correta, se elas estão sendo responsáveis, tá? Então depende de uma série de fatores. Depende do consumidor exigir e falar, olha, é o seguinte, eu comprei uma televisão de uma determinada marca, Samsung, ou Sony, ou Panasonic, ou qualquer uma outra. Ela estragou, tu não vai jogar fora. Empresa, o que eu faço com esse produto?
né? Aonde eu posso descartar esse produto? Né? Então o Carlos está colocando aqui, com o passar dos anos, computadores celulares ficam obsoletos. Sim, vão ficar obsoletos, num determinado momento a gente vai jogar esse produto fora, né? E aí jogar fora pode ser por vias corretas ou não, eu digo tirar da nossa casa, né, esse produto. Essa questão da obsolescência que o Carlos está falando aí me fez lembrar de um conceito que é importante na logística reversa, que é a obsolescência programada. Né? Olá, Carolina, tudo bem? Que bom tê-la aqui. Então, a obsolescência programada é um artifício das empresas de fazer com que esses produtos se tornem cada vez mais obsoletos. Tornando um celular, por exemplo, obsoleto, isso fará com que o consumidor tenha interesse ou desperte o seu interesse de trocar esse produto o mais rápido possível. Por quê? Por exemplo, se for um iPhone, depois de alguns anos já não vai ser mais atualizado, provavelmente a capacidade dele não vai suportar mais aplicativos, os aplicativos não vão rodar mais, vai chegar um momento que eu vou ter que trocar, porque senão eu não vou conseguir mais rodar o WhatsApp, não vou conseguir mais fazer essas lives do Instagram. Então, o uso desse aparelho começa a ficar comprometido pela tecnologia. Aí, o que eu faço como consumidor? Eu vou comprar um novo e eu não devo descartar isso no lixo normal. Né? A gente tem que procurar saber aonde descartar corretamente isso. O ideal seria que a empresa recolhesse esse produto, que ela pudesse decompor todas as partes deste produto e reutilizá-la na fabricação de um novo produto. Essa é a ideia da logística reversa. Né? Evitar que isso vá para o lixo e servir de matéria-prima para um novo produto que será feito. Isso, gente, nada mais é do que ser inteligente, né? Eu sempre falo com os alunos, às vezes, nós seres humanos não somos tão inteligentes. Tu evita a poluição, e nesse caso, uma poluição com muito dano para o meio ambiente, e tu abastece a empresa com essa matéria-prima. É claro que existem algumas situações na qual tu não tem viabilidade técnica de fazer a reciclagem, né? Não existe ainda a tecnologia propícia para aquilo. Tu tem uma série de dificuldades, talvez não seja viável economicamente, mas não deixa de ser responsabilidade da empresa, por isso que se chama responsabilidade estendida do produto, não deixa de ser responsabilidade da empresa, nesses casos, encontrar a melhor alternativa para esse lixo eletrônico. Tá? Então, a gente já falou aqui da logística tradicional, que fez as empresas ganharem muito dinheiro ao longo dessas décadas. Falamos da logística reversa, que é quando o catador, por exemplo, pega aquilo que a sociedade considera como lixo, leva para uma usina de triagem, recebe o dinheiro, esse material vai para uma usina de reciclagem e depois volta no sistema produtivo da empresa. Isso é a logística reversa, né? Me lembro quando eu era pequeno, os refrigerantes eram todos em garrafas, né? Garrafas de vidro. E o que a gente fazia? Por exemplo, meu pai comprava cerveja e comprava refrigerante para nós. Então levava os cascos até o supermercado, aí ele recebia um papel, né, dizendo que ele levou 5 cascos de cerveja e 5 de refrigerantes. A gente comprava, né, o refrigerante ou a cerveja e na hora que passava no caixa, ele entregava aquele papelzinho com os cascos que ele já tinha entregue no supermercado. Então aquele casco de vidro, né, a garrafa vazia, ela voltava no caminhão, né, da Coca-Cola, da Brahma, das outras empresas, para que ela chegasse lá na fábrica da Brahma ou da Coca-Cola
E, sim, a Coca-Cola tem feito retornável, mas ainda tem muita embalagem de plástico, né? Essa garrafa de vidro, ela voltava para a fábrica e ali era feito todo um processo de higienização, tá? De higiene, né? Limpeza e colocado outro líquido ali. Então, com certeza, não sei se é uma questão psicológica nossa, né? Mas a gente sabe até hoje que o refrigerante na embalagem de vidro, na garrafa de vidro, ele parece que tem um sabor muito melhor do que no plástico. Talvez seja até por isso que nunca tiveram sacrilégio de colocar a cerveja na embalagem de plástico, né? Seria terrível. Então, falamos sobre essa questão da logística reversa, os bens duráveis e os bens descartáveis. Os bens são diferentes porque eles têm durabilidade diferente, né? E os canais de reciclagem, então, os canais de distribuição reversos. Um deles é a reciclagem, o outro reuso. Como que é o reuso? Por exemplo, tu utilizou uma roupa durante muito tempo, uma camiseta, e chegou um ponto que tu comprou uma nova camiseta e aquela camisa tu vai doar para uma instituição, para um bazar, para um brechó, vai doar, por exemplo, para alguém, né? Então a gente vai ter um segundo dono daquele produto, né? Aquele produto, aquela camiseta, lógico, em condições de uso, ela não te serve por algum motivo, saiu da moda, ou ela ficou um pouco apertada, né? A pessoa engordou, ficou um pouco apertada, não serve mais. Uma segunda pessoa utiliza. Então esse é o reuso, não é reciclagem, né? É o reuso. E é interessante, se vocês quiserem conhecer, tem uma empresa que se chama Insecta, que é aqui de Porto Alegre, né? Ela faz calçados, diversos tipos de calçados, utilizando sobras de tecidos, né? Então, toda a parte de cima, né, do calçado, ele utiliza tecidos que foram descartados. Chama Insecta, né, de inseto, né? Insecta Shoes. Então, reciclagem, reuso, tu está reutilizando o produto. Uma outra forma de canal de distribuição reverso é o desmanche, né? O desmanche é até utilizado, né, como um termo muito associado a desmanche de carro, né? Desmanche legal, mas também tem o desmanche legal, que seria tu desmontar o produto e utilizar as peças. Então, antigamente, se fazia muito isso com os televisores, né? Televisão. Então, cheio de peças, a pessoa tirava as peças para colocar em uma outra televisão. Bicicletas também, em uma loja de bicicletas, uma oficina, tu pode levar uma bicicleta antiga e ali eles vão reaproveitar as peças em outras bicicletas. E por fim a gente tem a chamada disposição final, que é quando não tem como fazer a reciclagem, não tem como reutilizar, não tem como desmanchar, aí tu vai dispor do produto, né? Tu vai ter várias formas de disposição. A pior delas é o lixão, na qual não há nenhuma preparação do terreno, simplesmente pega o lixo e joga lá. Isso é o mais barato para as prefeituras, é o mais barato e o que mais impacta negativamente o meio ambiente. Tu vai ter o aterro controlado, né, que tu vai jogar periodicamente terra por cima do lixo, né, e vai tentar captar o metano, que é o gás, né. É um paliativo, ele não resolve porque ele é como se tu varresse o chão da tua sala e jogasse a sujeira debaixo do tapete, né? Então tu não fez o trabalho correto. O aterro controlado é mais ou menos isso. Por que não fez o trabalho correto? Porque tu esconde o lixo, mas a terra ainda continua fazendo com que a hora que chova, né, todo aquele chorume vai entranhar na terra e vai contaminar o lençol freático, né?
Então é um paliativo, continua tendo todos os impactos negativos. E tu tem a opção que seria o aterro sanitário, na qual há todo um controle, há uma manta de impermeabilização, né, para evitar que esse chorume desça até pelo solo, e tu tem um sistema de captação desse chorume, né, que depois vai ser utilizado para outras formas. Além do aterro controlado sanitário do lixão, tem também em alguns lugares a incineração. Então, em alguns países da Ásia, é muito comum eles queimarem o lixo, né, incinerarem, para gerar energia. Né? Então, é uma forma que existe também, que a incineração é foco de muito questionamento, tá, de alguns setores ambientais, porque alegam que o potencial de poluição é muito grande. Tá? Então, a Andrea está falando ali que o plástico tem muitos compostos que alteram o sabor. É verdade. Né? Mas ainda é muito utilizado na indústria de refrigerantes, né? O que mais a gente vê hoje, pela facilidade. Porque, na verdade, a indústria se livra daquele material. Ela faz, entrega e não precisa recolher de volta. Né? E aí o resultado disso é a poluição. Então eu mostro para os meus alunos, na aula de logística reversa que a gente tem, rios que são verdadeiros depósitos de, principalmente, garrafas PET. Né? Então é um problema ambiental muito grande que a gente tem, com essas garrafas PET. Né? Antigamente não era assim, existia a cultura do retornável. Hoje em dia tem ainda, né, voltou essa ideia do retornável, mas o percentual ainda é muito menor quando a gente compara com as garrafas PET, quando a gente fala de refrigerante. A maior parte das vezes, se a gente for no supermercado, a gente vai ver aquela quantidade de garrafas PET, né, nas gôndolas do supermercado. Bem, pessoal, todos os temas que eu me propus aqui a falar, né, então a logística tradicional, a logística reversa, a responsabilidade estendida do produto, o que são bens duráveis e descartáveis, a reciclagem, reuso, desmanche, disposição final, basicamente eu consegui falar. A gente tem 1 minuto e 40 segundos, então eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, não sei se ficou claro, né? Eu vou deixar essa live gravada no IGTV, então depois sempre tem alguém que entra lá e vê, né? E amanhã eu pretendo falar sobre marketing ambiental, na quinta-feira sobre consumo consciente, e na sexta-feira, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a ideia é falar, né, como surgiu essa data, mas também falar um pouco de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade empresarial. Né? Então, o que as empresas têm feito aí, em alguns casos, né, de sustentabilidade. Então, eu queria agradecer a companhia de todos, né, a presença de todos aí, né? Sempre é normal que o pessoal entra, sai, né, mas depois fica gravado, então sempre há a possibilidade das pessoas acompanharem. Então, se vocês acharam interessante, divulguem para as outras, né? A gente ainda vai ter mais 3 lives. Eu pretendo, a partir da semana que vem, fazer pelo menos uma por semana, de vários temas, tá? Então, obrigado, Tailane, obrigado, Andréia, e obrigado a todos aí. E até amanhã, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, tá? E se saírem de casa, o máximo de cuidado possível. Boa noite e até a próxima.